No vídeo de hoje eu vou te ensinar o jeito certo de aprender inglês sozinho, sem começar pelo verbo to be, aquele verbo chato que toda escola fica enrolando e nunca sai dele. Fica aí que as dicas são boas. Meu nome é Fernando Aiello. Meu nome é Laís. Esse vídeo é para você que quer começar a estudar inglês sozinho, mas não sabe por onde dar os primeiros passos. Eu tô aqui para te ajudar. Se você não tem muita noção do inglês, só o básico que você viu lá na escola, no ensino fundamental, ensino médio, e agora você precisa aprender inglês, mas não quer ficar preso em horário de escola, você decidiu que quer estudar sozinho, então esse vídeo é para você que vai te ajudar. Por onde começar? Quais são os primeiros passos? Quais estruturas você começa a estudar? Meu nome é Laís e eu dou aula de inglês desde os 16 anos. Não importa quanto tempo isso faz. E eu já passei por muitas escolas, vi vários materiais, tenho aí uma quantidade de metodologias bem abrangente. E eu trouxe aqui pra você qual o compilado de básico, assim, de estudos de básico que melhor funciona, na minha opinião, pra você que tá começando a estudar e você que tá começando a estudar sozinho, né? E não sabe por onde começar. Então você deve estar pensando, lá vem o verbo to be. Errou feio, errou rude. Todo esse meu tempo de experiência estudando e ensinando inglês, eu trouxe para você uma metodologia que foge de começar com o verbo to be. E o motivo para isso é muito simples. O verbo to be é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Com ele vem muitas outras estruturas. E também o brasileiro, assim, uma média geral do brasileiro tá de saco cheio de ouvir falar do verbo to be, porque, né, você entra na escola, é verbo to be, da primeira até a última série, enche o saco, você não aguenta mais. Então dá um desânimo só de pensar em passar por tudo aquilo de novo. E é isso que eu quero evitar. I can do this! I can do this! Tá, mas então, por onde eu começo? Eu acho que o melhor caminho é começar com 4 tempos verbais logo de cara. Você vai começar com o simple present, o simple past, o future e o conditional, onde você vai aprender a usar os verbos auxiliares do e does, did, will e would. Primeiro, você já logo vai aprender a usar 4 tempos verbais para se comunicar, mesmo que formando frases simples, né? Mas pelo menos você já aprende. Fora que esses verbos que eu acabei de falar, eles são verbos auxiliares, e isso a gente não tem no português. Uma coisa muito importante para quem quer aprender o inglês é tentar se desprender do português. E isso é difícil, né? Para algumas pessoas pode ser um pouco challenging, né? Um pouquinho desafiador, um pouco complicado, mas não é impossível, é só você se policiar. O bacana de começar com essas 4 estruturas é que você já começa aprendendo uma coisa que não existe no português, então você não tem muito onde ficar se apoiando, né? Já é bacana aí. Além disso, é sempre bacana você procurar um vocabulário para complementar o que você está aprendendo. Não adianta aprender só a estrutura. Então, se você está aprendendo, por exemplo, sobre o simple present, o que você consegue relacionar com o simple present? Rotina? Então procura ali vocabulários do seu dia a dia, vocabulários para coisas da sua casa, do seu trabalho, enfim, da sua vida. Vai adquirindo vocabulário porque vai ajudar. Laís, mas aquelas conjugações do simple past são tão difíceis? Não são, mas eu concordo que precisa aí de um pouco mais de atenção na hora de você estudar, porque tem ali suas regrinhas. A vantagem é que você tem respostas curtas que você pode dar quando você está estudando à primeira vista, né, essas estruturas. Por exemplo, do you study English? Yes, I do. No, I don't. Ou então, does he study English? Yes, he does. No, he doesn't. Tá vendo que na resposta você não precisou, eu não precisei colocar a frase completa? E eu estabeleci uma comunicação, tá? Mesma coisa com os outros tempos verbais. Will you cook dinner? Né? Então, quero saber se você vai cozinhar o jantar. Yes, I will. No, I won't. Então, sim, eu vou. Não, eu não vou. Não precisa toda vez dar aquela resposta completa. Ou então, would you walk the dog? Você levaria o cachorro para passear? Yes, I would. No, I wouldn't. Então, tá vendo que com 4 tempos verbais e alguns vocabulários do dia a dia, eu já consegui formar várias frases diferentes. Daí, na sua primeira
no seu primeiro contato com o inglês, no seu primeiro dia de estudo, você já conseguiu aprender bastante coisa. Já dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber aulas semanais gratuitas e para o Fernando não ficar careca. Então, o passo 2 é a conjugação de verbos. Você tendo aprendido a usar esses 4 verbos auxiliares, né? Do, does. São 2, mas a gente considera um porque entra no mesmo tempo verbal. Did, will e would. Você agora vai aprender a formar frases mais completas e para isso sim você precisa conjugar os verbos. A vantagem é que no inglês não tem todas as 477,8 milhões de conjugações de verbos que a gente tem no português. Aliás, fica aqui a minha opinião de que a gente só fala português porque a gente nasceu aqui no Brasil. Eu digo a maioria dos brasileiros, porque se fosse obrigado a estudar, ninguém falava essa língua chata. Eu não. Inglês é língua de preguiçoso. Se você já acompanha o nosso canal, então você já viu que a gente colocou aí algumas aulas sobre os tempos verbais. Então a gente tem aula sobre o Simple Present, sobre o Simple Past e sobre o Future. Então os links dessas aulas vão estar aí na descrição. Se você não viu, vai lá que vale a pena. Uma vez que você já aprendeu a formar as frases simples, né, do passo 1, então agora você vai aprender a conjugar os verbos para formar frases completas. Começa com o Simple Present, né? Então você aprende ali as regras, assiste o vídeo e aí põe em prática. Depois você passa pro Simple Past. Então aprende ali as conjugações dos verbos no passado e, de novo, põe em prática. Tem vídeo. Essas regras de conjugação de verbos em inglês muito provavelmente não vão grudar assim na sua cabeça na primeira vez que você estudar. Tá? Então pode ser que aqui e ali você esqueça. Então não tem problema você consultar. Mas o importante é que você pratique. Tá? Não existe uma fórmula mágica. Aliás, a fórmula mágica eu tô passando aqui para vocês. Pratique. Quanto mais vocês praticarem, fizerem exercícios e falarem, mais importante é falar, mesmo que sozinho, essas conjugações de verbos vão vir naturalmente e você não vai ter que ficar se preocupando, nossa, esse verbo termina no quê? Começa no quê? Como que eu termino? O que eu adiciono? O que eu tiro? Calma, vai por partes, vai escrevendo, lê em voz alta o que você escreveu. O importante é ir praticando para você absorver e isso sair de você de forma mais natural. Terceiro passo, as palavrinhas com WH. O que são as palavrinhas com WH? A gente usa essas palavras, na maioria das vezes, para fazer perguntas. Então, é mais uma coisa que você vai adicionar aí no que você já aprendeu, né? Porque elas podem ser usadas com todas essas estruturas que você já estudou nos passos 1 e 2. E quais são essas palavrinhas? What, when, where, who, whose, whom, which, né? Então você aprende ali qual que é a forma certa de usar essas palavras, onde encaixar na hora de formular uma pergunta e você já tem mais vocabulário. Agora sim, o verbo to be. Que papo é esse, Willis? Não, uma hora ele ia ter que entrar, né? Você não tem como aprender inglês sem nunca estudar o verbo to be, isso é impossível. Mas eu acho que tem a hora certa. O que acontece? Como eu falei lá no começo do vídeo, o verbo to be ele agrega várias outras estruturas. Então eu acho bacana deixar ele um pouquinho mais pra frente, justamente por causa disso. Você vai começar com o uso básico do verbo to be, né? O que é o verbo to be? É o verbo ser ou estar. Então você já começa com adjetivos, você vai começar a descrever pessoas, animais e locais. Um exercício bacana é você olhar em volta de você e escrever o que você tá vendo, que cor é o seu sofá. Seu cachorro é grande, seu gato é pequeno, né? Seu apartamento é como? Então você usa o verbo to be para descrever coisas, começa por aí. Partindo para uma estrutura maior, aí você pode aprender o Present Continuous, né? Vai ter no canal um vídeo sobre o Present Continuous. É uma estrutura, resumidamente aqui, que é o que está acontecendo agora, né? Então é o indo, ando, né? Eu estou gravando, eu estou falando, eu estou dormindo. Então você já pode aprender ali uma estrutura um pouco maior que tem a ver com o verbo to be. Aproveitando que você está aprendendo sobre o Present Continuous, você pode aprender sobre o Past Continuous, né? Que é a ação que estava em andamento no passado. Eu estava assistindo uma televisão, eu estava estudando, né? Então, existe também essa estrutura no inglês e é com o verbo to be. E depois, o be, going to, que é o futuro que se usa com o verbo to be. Então você tem aí também os três tempos verbais, presente, passado, futuro, a forma certa de usar presente, passado e futuro com o verbo to be.
Ainda falando sobre o verbo to be, a gente entra no assunto auxiliares e verbo to be. Os auxiliares do, does e did não combinam com o verbo to be de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não vai usar eles juntos porque é errado, é muito errado. É que nem falar a gente fomos no shopping, dói, não dá. Eles não vão funcionar juntos, mas tem alguns que sim, tá? Então, por exemplo, will e would funcionam com o verbo to be. I will be a doctor. Eu vou ser um médico. Ou então, I would be a doctor. Eu seria um médico. Né? O will e o would vão transformar ali o verbo to be, vão conjugar o verbo to be nesse caso. Né? Você não precisa usar o am, is, are, mas você tem o auxiliar mais o verbo to be nesses casos. Além de will e would, a gente também tem can e could, né? Que a gente usa eles para falar de habilidades, coisas que a gente poderia ou podia fazer. Por exemplo, I can be a doctor. Eu posso ser um médico. Ou I could be a doctor. Eu poderia ser um médico. I could ride a bike. Eu podia ou poderia andar de bicicleta. Mas o meu joelho não permite. Não muito longe. Além disso, a gente tem também as preposições, artigos e vocabulários. Tudo isso faz parte do nível básico, tá? Então, é importante aprender in, on, at, tá? This, that, these and those. O a, an, o Alan. E o the. É importante também aprender sobre os tipos de pronomes, né? Que em inglês a gente tem o subject pronoun e o object pronoun. Possessivos, mesma coisa. Né? Então tem bastante coisa. Esses que eu listei aqui para vocês, eu acho que são assim os mais importantes para você poder estabelecer uma conversa básica, poder agregar mais vocabulário e dar início aos seus estudos. Então você tem aí um compilado de assuntos básicos, né? Para você que não tem muita noção de inglês, você pode começar a estudar seguindo essa ordem, seguindo essas dicas que eu passei. Lembrando que essa última não necessariamente precisa ser a última, tá? Esses de preposições, artigos, mas ele tá incluso ali. Você pode estudar na hora que você quiser. E também não importa qual estrutura você vai aprender. Lembra sempre de procurar um vocabulário para você agregar. Quanto mais vocabulário você tem, mais fácil é para você praticar. E aí você consegue pôr para fora o seu inglês e desenvolve muito melhor. Então pesquisa vocabulário sobre a sua realidade ou sobre qualquer coisa que você queira. Por exemplo, sobre, como eu falei no começo, coisas da casa. Se você quiser pesquisar peças de carro, é vocabulário, tá valendo. Vai pesquisar peças de carro, tá? Então, sempre adquire vocabulário. É muito importante. Ou seja, qualquer vocabulário tá valendo. Se você quiser aprender a falar rebimboca da parafuseta em inglês, vai lá na fé e aprende. Vai te agregar. Inclusive, a gente tem aqui um e-book com 57 palavras que tem mais de um significado. Isso é muito legal porque você pode aumentar o seu vocabulário com palavras que você possivelmente já conhece, só que aplicando em contextos diferentes. Baixa lá que vale muito a pena. De qualquer jeito, o mais importante é sempre praticar, tá? E quando eu digo sempre, eu tô falando sempre. Bom, agora em épocas de pandemia, eu não sei como é que tá a rotina de vocês, mas você pegou um ônibus, você viu alguma coisa na rua, tenta descrever aquilo em inglês se você está aprendendo o verbo to be, tenta, sei lá, né, pensar em inglês, escutou uma música, tenta focar nas palavras. Não tem desculpa do não tenho tempo, e isso não dá, isso a gente não aceita, não tem como, porque qualquer 5 minutos é tempo para você praticar inglês. Eu entendo que uma grande maioria de pessoas vai atrás de aprender inglês não porque gosta, mas porque precisa. Por qualquer motivo que seja porque o trabalho está cobrando, ou porque quer sair do Brasil e ir para outro país, enfim. E aí você se vê naquela situação em que você tem que conciliar o seu curso de inglês com a sua rotina. E na sua rotina é o quê? É casa, é trabalho, é amigo, é família, é cachorro, é tudo. Então conciliar pode ficar um pouquinho complicado às vezes. Por isso, a gente está elaborando um curso que vai ter videoaulas e um material super bacana que a gente está desenvolvendo do zero, assim, bem pensado para vocês que querem aprender sozinhos, e vai ser bem legal. Fiquem ligados, se inscrevam na lista VIP para receber notícias fresquinhas do curso que vai sair. See ya!